Olá, querido ouvinte da Rádio Vida Nova FM, ouvinte do programa Hora da Família. Eu sou a Sônia Mendanha e estou junto com a Arminda hoje para o último programa desse ano de 2025. É uma grande alegria estar de volta a esse programa para falar um pouquinho com vocês sobre a Sagrada Família. O tema do nosso programa de hoje é a Sagrada Família, modelo de fidelidade e coragem para as nossas famílias. E você, querido ouvinte, é nosso convidado mais que especial a passar conosco essa hora desse que é, como eu já disse, o último programa do ano de 2025. E como eu já disse também, com grande alegria, a minha amiga parceira desse programa de hoje é a Arminda. Olá, Arminda, que bom estar aqui com você para esse programa. Olá, Soninha, olá, caro amigo ouvinte, olá, caríssimas famílias, como é bom estar de novo com vocês neste programa Hora da Família. Lembrando que nós estamos vivendo as alegrias do Natal, o tempo de Natal, tempo de união, tempo de reunião da família, tempo de celebrar a vida em volta do presépio. Celebrar a vinda de Deus à Terra, e nós nos alegramos porque Jesus é a nossa paz e a razão de ser da nossa existência. Só em Deus encontramos a alegria, a paz, a serenidade e o verdadeiro sentido e significado da nossa existência. Só em Deus encontramos a verdadeira paz que o Senhor Jesus veio trazer. Jesus é a nossa paz. E também sabemos que, infelizmente, neste Natal, muitas famílias não puderam usufruir destas alegrias natalinas devido aos últimos acontecimentos na sua família. Perda de um ente querido, doença, algum acidente, enfim, foram tantas as situações que alguns amigos ouvintes não tiveram esta disposição interior para viver intensamente as alegrias do Natal. Mas nós queremos lembrar à família que Deus é a nossa esperança. E todos esses acontecimentos são momentos de desafio para que a família viva a esperança, a fé e a confiança em Deus. E como a Soninha já falou, nós hoje estamos refletindo sobre a Sagrada Família, modelo de coragem e de fidelidade para as nossas famílias. E para nos ajudar nesta reflexão, nós vamos fazer uso intenso da apostila do nosso querido Bispo Dom Otacílio Ferreira de Lacerda, a família, modelo de coragem e de fidelidade. A Sagrada Família é realmente um modelo para todas as nossas famílias e nós precisamos de ter uma intimidade maior com a Sagrada Família de Nazaré. E esta festa é para todos nós uma ocasião favorável para refletirmos sobre o papel fundamental que a família tem no plano de salvação que Deus nos propõe. A família, querido amigo ouvinte, é uma pequena igreja doméstica. A família que reza unida permanece unida, e o lar é um lugar sagrado onde os filhos fazem o seu primeiro aprendizado da relação com Deus. As crianças aprendem com os pais, com os avós e com os irmãos mais velhos a fazerem as suas primeiras orações e a se deixarem encantar por Deus. Muito bem, amigo ouvinte. Tudo isso que a Arminda, falou para nós nessa introdução é um sonho de Deus para as nossas famílias, um sonho de vida para cada um de nós, um sonho para cada pai e para cada mãe cristã que busca educar seus filhos de acordo com a Sagrada Família, a exemplo da Sagrada Família, e é um sonho belíssimo e que pode se tornar real, mas que depende do nosso desejo
um desejo profundo do nosso coração de uma vivência cristã que precisa estar atenta às necessidades das nossas famílias, atenta ao chamado que Jesus nos faz através da nossa igreja. Eu falo que a nossa igreja é mãe, e como uma boa mãe, ela nos ensina muito e nos educa e nos traz muitos documentos, muito apoio. Existem muitas ferramentas que a nossa igreja nos apresenta para nos ajudar, porque muitas vezes a gente fala como pai e mãe assim, a gente fala que filho não vem com manual de instrução, né? A vida de casado não vem com manual de instrução. Quem dera viesse. Mas, quando a gente vai buscar as orientações da nossa igreja, são tantos os documentos que já foram escritos ao longo dos séculos, pelos papas, né? Tantas instruções a nossa igreja nos dá, o catecismo da nossa igreja é riquíssimo. Então, nós, enquanto cristãos católicos, precisamos buscar da nossa igreja esses documentos que nos auxiliam, sim, na educação, no casamento, na vida familiar, nas relações pais e filhos. E como a Arminda disse, a exemplo da Sagrada Família, né, nós precisamos educar nossos filhos para esses princípios básicos. E, infelizmente, o que a gente tem visto nas escolas, eu como uma pessoa que trabalho na escola, a gente tem visto, infelizmente, as crianças cada vez mais chegam aos ambientes sociais muito despreparadas. Do básico, vamos dizer assim, da questão da educação básica mesmo. Aquele com licença, aquele por favor, aquele obrigado, aquele espere sua vez, aquele cumprir as regras. Regras são regras, precisam ser cumpridas. E, infelizmente, o que a gente tem visto são crianças crescendo sem regras claras, sem limites e sem respeito pela autoridade, porque tudo pode ser questionado. Nós saímos de uma era em que as crianças não tinham voz, não tinham vez, mal eram ouvidas, para uma época em que as crianças são ouvidas o tempo todo e os desejos das crianças são saciados o tempo inteiro, e chegou um ponto em que a criança escolhe se ela quer almoçar ou não, se ela quer se vestir ou não, se ela quer tomar um remédio ou não. Não quer. Então, a gente precisa achar o meio termo, né? As crianças precisam e devem ser ouvidas em suas necessidades, acolhidas e amparadas, atendidas nas suas necessidades de atenção, alimentação, carinho, cuidado, zelo. Porém, a gente não pode transferir para a criança a responsabilidade dela escolher o que ela quer quando aquilo não pode ser uma escolha. Né? Na hora de almoçar, a criança não pode escolher se ela quer almoçar ou se ela quer comer um biscoito. A criança não pode determinar se ela vai ou não tomar determinado remédio. Então, são coisas que a gente vai se perdendo. A gente tem visto a sociedade se perdendo em relação a isso. E em relação a isso, eu quero dizer ao amigo ouvinte que procure no Pod News da Vida Nova FM, dia 24 de dezembro, Dom Otacílio e Luiz gravaram um podcast maravilhoso que trata muito sobre esse tema, da série Desenhar Novos Mapas de Esperança. Procurem, gente, no YouTube, o Pod News, séries da Vida Nova, Desenhar Novos Mapas de Esperança. O tema que Dom Otacílio e Luiz abordaram foi família, primeiro lugar de educação, e eles retomaram um documento, o documento Gravíssimos Educaciones, que é do Concílio Vaticano II dos anos 60. E quando a gente vai ouvindo o podcast, meu Deus, como o documento é atual. E eles vão conversando ali no podcast e falando sobre isso, essa realidade que a gente tem vivido nas escolas, nos ambientes sociais, na catequese. Quantos relatos das catequistas, as crianças chegando na catequese não sabem fazer o básico do cristão, que é o sinal da cruz, o nome do Pai, as orações básicas, o Pai Nosso, uma Ave Maria, as noções mínimas que nós precisamos ensinar para os nossos filhos desde muito pequenos, já que nós vivenciamos. E aí, infelizmente, o que é que isso fica escancarado para nós? Parece que as famílias não estão vivenciando, porque se estivessem vivenciando, as crianças talvez teriam a mínima noção. Então, assim como elas estão chegando na catequese sem saber o mínimo, uma oração mínima, um Pai Nosso, uma Ave Maria, a oração do Anjo da Guarda,
coisas mínimas também estão chegando nas escolas sem noção de respeito, de hierarquia, de pode, não pode, de que se num lugar tem uma regra, essa regra foi feita para ser seguida e não, eu tenho uma brecha, eu posso. Infelizmente, famílias, nós precisamos, é ruim ouvir isso, é ruim receber puxão de orelha, mas nós, enquanto famílias, estamos precisando acordar. Esse alerta é muito importante. Então, esse primeiro bloco já ficou grandinho, a gente já vai fazer uma primeira pausa, primeiro intervalo musical. Esse é o programa da família, estamos conversando sobre a Sagrada Família, modelo de fidelidade e coragem, e nessa primeira pausa musical a gente vai ouvir Sagrada Família de Nazaré. Fique conosco. Pois é, caro amigo ouvinte, depois de escutarmos essa belíssima música e escutarmos também a reflexão da Soninha, eu fiquei realmente vendo a mesma situação que ela está vivendo na escola, nós estamos vivendo na creche. Crianças que chegam precisando de uma educação mais atenciosa para que possam ser cidadãos conscientes e responsáveis à medida que vão crescendo. E como a Soninha falou, o sonho de Deus para a família é lindo, é maravilhoso. Cabe a cada família colocá-lo em prática mesmo, querer. Eu quero viver este sonho de Deus. O sonho de Deus é também o meu sonho, o sonho de educar os meus filhos segundo os princípios humanos e evangélicos que vão gerar novos cidadãos corresponsáveis, gerando uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária. É importante, voltando de novo ao aspecto da oração, cada família ter na sua casa o cantinho da oração. Aquele cantinho que ao passar lembra que Deus está presente na família, onde os pais e os filhos possam parar e fazer a sua pequena oração com muita intimidade com o nosso Deus, aquele lugar em que todos recordem com carinho a presença de Deus. É verdade também, Soninha, que cada um de nós é templo e sacrário do Espírito Santo desde o nosso batismo. Nem fazia falta esse cantinho, porque nós já temos a presença da Santíssima Trindade em nós. Mas, como nós somos bem distraídos e o corre-corre da vida muitas vezes nos distancia de nós mesmos, nós nem temos tempo para parar, para pensar, para refletir, para curtir olho no olho a alegria de ser família, ser pai e mãe, de ser marido e esposa, de ser netos e avós. A gente tem tanta dificuldade hoje em dia devido à pressa que a própria mídia nos leva a consumir. A gente quer tudo para ontem e a vida não é assim. A vida tem que nos proporcionar momentos prazerosos, momentos em que nós possamos viver a alegria do amor e da bondade de Deus. E assim, nós, queridas famílias, precisamos viver o tempo do Natal e a festa da Sagrada Família como um convite para nos deixarmos encantar pelo mistério da encarnação que quis morar em nós e montar entre nós a sua tenda. São João já nos alerta que Deus veio aos que eram seus e os seus não reconheceram. Será que nós reconhecemos Jesus? Será que nós reconhecemos Deus como o único Deus, Senhor do céu e da terra, Senhor da nossa vida? Nós não somos donos da vida, nós somos administradores da vida e Deus mora em nós. Caríssimas famílias, caro amigo ouvinte, como é grande e inexplicável este mistério do amor de Deus em nossas vidas. Será que já paramos para agradecer a Deus esta aliança conosco? A aliança do amor de Deus conosco. Deus sempre renova a sua aliança e quer que nós estejamos mais próximos dele.
E na família devem estar presentes algumas características descritas nos textos do Antigo Testamento, sobre as quais se modelam as nossas famílias: paz, abundância de bens, harmonia, concórdia, descendência numerosa, como sinais da bênção de Deus. E não pode faltar a obediência e o amor. A obediência e o amor, já no Antigo Testamento, eram imprescindíveis no cumprimento da lei, de modo que esta obediência era sinal de garantia de bênção e prosperidade para os filhos, mas também um modo de honrar Deus nos pais, como encontramos no livro do Êxodo: honra teu pai e tua mãe. Os pais são instrumentos de Deus e fonte de vida, e como recompensa de honrar pai e mãe, os filhos obtêm o perdão dos pecados, a alegria, a vida longa e a atenção de Deus. Com muita razão se diz hoje que a família não é apenas o primeiro lugar da educação, mas é também o primeiro lugar da evangelização e provavelmente o mais decisivo. Com efeito, é na família que a criança, mesmo muito pequenina, respira ao vivo a fé ou a indiferença. Por aquilo que vê e vive, ela adverte se em sua casa e na vida há lugar para Deus ou não. Nota-se a vida se proteja pensando só em si mesmo ou também nos outros. Tudo isto para dizer que normalmente o modo de viver encontra as suas razões na família. Queridos amigos, queridas famílias, o comportamento das crianças nas escolas é a revelação do comportamento da família em casa. Nós percebemos quando na família existe amor, carinho, atenção, benevolência, perdão, solidariedade, fraternidade. Mas nós também percebemos quando a família é desunida, quando na família se assiste continuamente a um ambiente de agressividade, de maus tratos, de palavrões, enfim. As crianças nos transmitem aquilo que vivem em casa. E se o ambiente é um ambiente desordeiro, um ambiente não favorável à vida, a criança vai entender que Deus não existe. E Deus existe. Deus está conosco. Deus quer se fazer presente na nossa vida. Como nos lembra a carta de São Paulo aos Colossenses. O apóstolo, depois de apresentar Jesus Cristo como aquele que nos faz homens e mulheres renovados, porque ocupa um lugar prioritário na criação e na redenção da humanidade, exorta sobre um novo modo de relacionamento na família, onde os esposos e os filhos cristãos vivem a vida familiar como se já vivessem na família do Pai Celeste. Revestidos do homem novo, as relações são marcadas pela misericórdia, bondade, humildade, doação, serviço, compreensão, respeito pelo outro, partilha, mansidão, paciência e perdão. Muito bem, amigo ouvinte, enquanto eu ouvi aqui a reflexão da Arminda, me vieram alguns pensamentos que são os seguintes. A Arminda falou sobre o perdão, sobre união, sobre vários valores que a família precisa manter ali dentro de suas casas. E eu fiquei pensando assim, muitos casais,
quando estão pensando ali num matrimônio, num casamento, muitas vezes a gente se preocupa com coisas que vão passar, né? O vestido, qual música que eu vou entrar na igreja, quem serão meus padrinhos, que leitura, coisas passageiras, que músicas vão tocar na minha festa, que comida a gente vai servir na festa, como serão as lembrancinhas aos padrinhos, aos convidados, enfim, coisas muito passageiras. E nem sempre o casal para pensar sobre quais valores eles vão formar as suas famílias, a sua família será formada. Quais são os seus valores inegociáveis? Quais são os valores que você não abre mão de maneira alguma na sua vida e que você vai transmitir para os seus filhos? Essa conversa precisa acontecer entre casal. Se não aconteceu, você está nos ouvindo, nossa, Soninha, eu tô casada há tantos anos, nunca tive essa conversa com meu esposo, nossa, nunca tive essa conversa com a minha esposa. Tem essa conversa. Senta e fala, olha, a gente nunca conversou sobre isso, mas tem coisas que eu acredito que são muito importantes e que a gente não está levando em consideração na criação dos nossos filhos, no nosso dia a dia aqui dentro de casa. Quais são os seus valores inegociáveis? Conversa com seu esposo, com a sua esposa sobre esses valores, alinhem esses valores. Não dizer palavrões, olha, na nossa família nós não aceitamos os palavrões, então em qualquer ambiente não vai sair da nossa boca nenhum tipo de palavrão e nós não vamos aceitar que nós nos tratemos assim. E assim tantas outras coisas. Qual o valor inegociável para você? Não perder a missa dominical, um final de semana, é inaceitável que sua família não vá à missa junto. Converse isso com seu esposo. Não perder uma celebração familiar. Enfim, são tantas coisas que a gente precisa alinhar, né? Eu me lembro que quando eu comecei a namorar com o Vaguinho, eu falei, olha, eu expondo meu marido aqui. Mas enfim, eu falei, olha, eu graças a Deus vim de uma família católica praticante, essa sou eu, não espere nada menos de mim, nada diferente de mim, né? Graças a Deus eu cresci numa família católica praticante e é meu dever transmitir isso para os meus filhos, embora muitas vezes eu tenha falhado, mas a gente corre atrás. Então isso para mim, eu disse a ele, é um valor inegociável. É inegociável que eu não participe da igreja, que eu não esteja presente em alguma coisa. Em vários momentos da nossa vida, eu estive um pouco mais distante, retomando, a gente tem ali a rotina, vem os filhos, a mãe se afasta um pouco, mas eu disse para ele, não espere menos de mim, eu vou estar sempre com a graça de Deus engajada em algo. Isso é um valor inegociável para mim, né? Então, para os meus filhos, isso é um valor inegociável, a questão, né, de levar, educar na fé, graças a Deus. Então, são coisas muito simples que vocês podem conversar aí, em questão de educação formal, em questão de educação religiosa, e em várias questões, né, na organização familiar. É importante esse diálogo, porque sem comunicação, que o Enéas dizia, o comunicador lá, quem não se comunica se trumbica, se não me engano, o Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Então a gente vê nas famílias, falta diálogo, falta abertura a ouvir, e ouvir sem estar pensando já na resposta. Né? Muitas vezes a gente não está ouvindo o que o outro está dizendo, mas já está pensando no que vai dizer para rebater o outro. Enfim, amigo ouvinte, são muitas as questões, né, para a gente refletir. E quem disse que ser família, a exemplo da Sagrada Família de Nazaré, é ter tudo muito bem, muito belo, que estar na igreja, estar com Jesus, estar buscando, vai nos livrar de ter dificuldades e problemas. A gente vai conversar mais sobre isso no nosso próximo bloco. A gente vai fazer mais um intervalo musical, ouvindo a música Olhando a Sagrada Família. Fique conosco, até já. Muito bem, querido amigo ouvinte. Ouvimos essa linda canção, né? E retomando com o nosso terceiro bloco do programa da Família de hoje, com o tema A Sagrada Família, modelo de coragem e fidelidade para as nossas famílias. A gente está se baseando hoje aqui no texto, uma apostila de Dom Otacílio, né? A apostila Sagrada Família, modelo de fidelidade e coragem. E aí a gente está trazendo para as nossas famílias. A Sagrada Família como modelo de coragem e fidelidade para as nossas famílias. Às vezes nós pensamos na Sagrada Família, querido amigo ouvinte, como uma família perfeita, a quem Deus preservou de todas as dificuldades e vicissitudes da vida, que não passaram por nenhum perrengue, né? Família perfeita, família santa. Santa sim, mas será que a Sagrada Família não enfrentou muitos dos desafios que as famílias do nosso tempo enfrentam? Vamos refletir juntos aqui.
Desde a gravidez, por obra do Espírito Santo, Maria não sabia explicar para o seu noivo José como aconteceu sua gravidez. E por isso José pensou em abandoná-la em segredo, para não expô-la ao rigor das leis do seu tempo. Ela seria apedrejada até a morte, porque antes de morar com seu noivo, aparecera grávida. Imagina o escândalo para aquela época. José, preocupadíssimo com essa situação, tomou a decisão de ser julgado como um homem irresponsável e inconsequente que não assumia os seus erros. Para José, essa era uma decisão dolorosa, mas estava disposto a ser julgado pelos seus conterrâneos para poupar a vida da sua noiva, a quem amava muito. José era um homem muito correto, muito honesto. E mesmo assim, ele decidiu passar por cima do seu ego para poupar Maria de ser julgada e condenada à morte. Quem ama não mede sacrifícios. E foi nesse turbilhão de pensamentos, imagina como que estava a mente de José. A mente de José e Maria, imagina, uma loucura. Esse turbilhão de pensamentos e decisões que Deus enviou o seu anjo para lhe comunicar o mistério da gestação de Maria. Não temas, José, receber Maria como tua esposa, porque a criança que está sendo gerada no seu ventre é fruto do Espírito Santo, disse o anjo a Jesus. E você lhe dará o nome Jesus, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. Então José acreditou e recebeu Maria em sua casa. José ouviu o que o anjo lhe disse, ouviu e acreditou, e recebeu Maria em sua casa. Quando chegou o tempo do recenseamento, Maria e José foram a Belém, de Judá, para se recensearem, e devido à distância e à viagem demorada, chegaram os dias de Maria dar à luz seu filho. Mas mais uma dificuldade: as portas das hospedarias se fecharam para este casal. E o recurso foi ir para um curral de animais, sem qualquer conforto nem limpeza. E foi aí que Jesus nasceu. Gente, alguma vez na sua vida você já parou para imaginar a cena de Maria recebendo Jesus em seus braços num curral? Quem aí conhece um curral sabe bem como é. Um curral, gente, imagina, é assim, se a gente traz para a realidade, é quase inacreditável que Jesus nasceu nessa situação. Né? Sem conforto, sem limpeza, sem nada que a gente prepara tanto, com tanto carinho e capricho para os nossos filhinhos. Jesus nasceu sem nada disso. E no meio de uma sujeira, no meio dos animais. Imagina o sofrimento, né, de Maria, pensando assim: meu Deus, o que eu vou arrumar aqui? É aqui mesmo e vamos que vamos. E São José ali com ela, firme. Né? O Filho de Deus não teve um lar para nascer. Mas isso não retirou dele a sua dignidade e a sua realeza. Mas quais seriam os sentimentos daquela família? Imagina, gente, como que um pai fica, como que uma mãe fica prestes a dar à luz ali sem lugar. Num tempo gelado, não puderam dar ao Filho de Deus nenhum conforto na hora do seu nascimento. Apenas os animais para esquentarem com o seu bafo aquele lugar. Quanta dor, quanta desilusão teria passado pelo coração daquele casal que permaneceu firme na fé e na confiança em Deus, numa atitude orante. Se pensarmos em tantas famílias hoje desempregadas, sem condições para proporcionarem um mínimo de conforto para os seus filhos, percebemos o sofrimento de Maria e José no seu tempo. Logo após veio a fuga da Sagrada Família para o Egito, conforme a mensagem do anjo do Senhor a José: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Vemos quão inserida se encontra a Sagrada Família nas tragédias e dificuldades humanas. Dentre elas, a condição de refugiados, fugindo de terrível ameaça de morte contra o menino Jesus pelo rei Herodes. Vemos que a Sagrada Família viveu uma realidade de muitas outras famílias, de modo que o Filho de Deus, o recém-nascido, vem partilhar o destino de toda a humanidade, com seus dramas e vicissitudes. Deste modo, querido amigo ouvinte, constatamos que o amor de Deus salva os homens, mas não os subtrai à história do homem e nem sequer à história de violência. Deus acompanha-os e ajuda-os nas dificuldades. Assim fez com Jesus. Não o subtraiu à morte,
mas acompanhou-o na morte. É importante a gente ter esse amadurecimento na fé, de saber que quando a gente caminha com Jesus, Ele não vai magicamente nos livrar das tristezas e dos sofrimentos. O próprio Deus nos disse, né? Neste mundo haverá de ter tribulações, né? Suportai-a com fé, eu estarei contigo, eu estou com você. Deus está conosco. Uma coisa é a gente viver as tribulações com Jesus, com fé, com uma esperança de que a gente não foi feito para esta vida, mas com a esperança de uma vida eterna. E outra coisa é a gente viver essas tribulações, passar por elas sem a mínima esperança, sem fé nenhuma, sem acreditar em nada. Olha que desilusão, que tristeza, que vazio. Então é muito melhor que a gente viva as nossas tribulações sabendo que nós não estamos sozinhos. Deus nunca nos desampara. Naqueles momentos, né, em que a gente pensa que Deus nos abandonou e só vê uma pegada na areia, são os pés de Jesus nos carregando nos seus braços. A Sagrada Família, gente, única e irrepetível por sua composição e pela importância na história da salvação da humanidade. E é, para todo o sempre, o mais perfeito modelo para as nossas famílias. E esse mais perfeito modelo para as nossas famílias não foi aliviado dos pesares da vida humana, dos pesares da vida que Jesus foi perseguido desde o seu ventre. Jesus, imagina Maria ali no pós-parto, no momento em que ela precisaria repousar, ela teve que juntar suas coisas às pressas e fugir, porque senão Jesus seria assassinado. Então, se a Sagrada Família passou por tantas tribulações, quem somos nós? Quem é a minha família? Quem é a sua família para não passar por nenhuma tribulação e pensar, meu Deus, eu estou tanto com o Senhor, eu faço tantas orações, já fiz a minha oração hoje, mesmo assim o Senhor me deixou passar por isso? Como assim? Cadê o Senhor? Nós precisamos nos recolher, né, a nossa humanidade e, apesar dela, buscar Jesus, apontar para Ele os nossos filhos, mostrar para os nossos filhos que nós temos uma fé, que nós temos um caminho, que nós caminhamos para Ele. Às vezes nós pais falamos que a gente cria os filhos para o mundo. Não. Nós, pais cristãos católicos, nós criamos filhos para Deus, vivendo neste mundo. Vivendo neste mundo, com as coisas que eles nos trazem, né, com os sofrimentos, com os desafios, nós precisamos criar nossos filhos para Deus, vivendo neste mundo. Cara amigo ouvinte, escutando atentamente a reflexão da Soninha, alguém que tem uma família que passa por vicissitudes, por dificuldades, sempre alegre no Senhor, sempre alegre no Senhor. Então, apesar de todas as dificuldades, todos os perrengues que a família enfrenta no dia a dia, a alegria tem que ser a marca do cristão. Esta fé, esta esperança de que nós não caminhamos sozinhos, que Deus caminha conosco, que é Deus quem nos fortalece, é Deus quem nos dá a razão de ser da nossa existência, da nossa vida. E é nesta certeza de fé que as nossas famílias precisam ter a Sagrada Família como modelo no enfrentamento de tantos ventos contrários que teimam em destruí-la e desmoroná-la. Não percam a fé, não percam a esperança, não percam a confiança. Orem ao nosso Deus. A oração é o alicerce da nossa vida. É o alicerce que não é abalado pelas tempestades da vida. Nós vivemos no mundo e o mundo nos apresenta muitas tribulações, como apresentou também para a Sagrada Família de Nazaré. Mas a família tem que estar consciente que é uma pequena igreja doméstica inspirada na Sagrada Família de Nazaré, vivendo a dimensão da memória, atualização e sacrifício da história da salvação, e assim ser espaço para enraizamento e solidificação da fé. Nós temos que deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, uma fé viva, uma chama ardente, uma fé verdadeira e autêntica, uma fé que acredita não numa coisa, mas numa pessoa, Jesus Cristo. É Jesus quem nos fortalece, é Jesus quem nos encoraja, é Jesus que nos dá a certeza que vale a pena viver
em comunhão com Ele, porque Deus está conosco. O próprio Jesus nos diz: não vos deixarei sós, estarei com vocês até aos confins dos tempos e do mundo. Vou enviar para vocês o Espírito Santo Paráclito. E é o Espírito Santo que vai dar a luz, vai dar o direcionamento, nos vai guiar as nossas famílias no caminho do bem, no caminho da paz. E todas as famílias precisam de aprender com Jesus Cristo a viver a vida com emoção, com alegria, com serenidade, com paz. Diante das dificuldades, que nós tenhamos a coragem de dizer: não tenho um grande problema, eu tenho um grande Deus capaz de me ajudar a resolver este problema. O meu problema, diante da grandeza de nada, é como uma gota de água no oceano. Será que eu já parei para pensar, para refletir na grandeza de Deus, na sua bondade imensa, no seu perdão, na sua misericórdia para conosco? Quando a vida está difícil, Deus nos carrega no colo, como diz a Soninha. Deus nos chama de novo ao seu coração. E nesta vida de turbulências, nós amadurecemos e acolhemos nos princípios sagrados da beleza a sacralidade da vida, desde a sua concepção até ao seu destino natural. Nós sabemos que muita gente vive uma vida longa, outras pessoas vivem uma vida muito curta. Eu costumo dizer: Deus nos confia uma missão. Tem gente que é muito esperta e cumpre a missão rapidão e vai rapidão para os braços do Pai. Tem gente que custa para assumir a missão, que demora o seu tempo, e Deus sempre dá uma chance para a nossa santificação, para a nossa salvação. E é bom viver. A vida é muito bela, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os desafios. Viver é bom demais. E Deus vive conosco e em nós, porque nós somos templo e sacrário do Espírito Santo. Precisamos de aprender a contemplar a vida que Deus nos dá. Não deixemos nos levar pela vida, que nós vivamos a vida como dom, como presente de Deus. Que cada dia, ao acordarmos, nós possamos dizer: muito obrigada, Senhor, por mais este dia, por mais esta oportunidade que o Senhor me concede de estar com a minha família, os meus amigos, ter o meu trabalho, os meus companheiros de trabalho. Como é bom a gente agradecer. Nós precisamos de aprender a agradecer. A gratidão é o mais nobre sentimento que pode se aninhar no coração do homem. Deixemos que a gratidão tome conta de nós. Nós vivemos continuamente um aprendizado com a própria criação e o fortalecimento de laços fraternos de amor e solidariedade. Que as crianças, que os filhos, os netos vejam seus pais, seus avós, seus tios, seus padrinhos praticar obras de solidariedade e de fraternidade na comunidade. Que os pais não apenas mandem os filhos para a igreja, mas os acompanhem, que os pais possam participar em alguma pastoral, em algum movimento, que os filhos sintam que os pais fazem parte ativa da igreja, para que eles possam tomar gosto, para que eles sintam a felicidade de viverem em missão a vida que receberam de Deus. E a vida também é um aprendizado de coragem e fidelidade incondicional em Deus, não obstante as provações e dificuldades que se fizerem presentes. Queridas famílias, não percam a fé, nem a esperança, mediante as vicissitudes pelas quais estão passando. Acreditem em Deus e ponham toda a confiança no seu amor
e corram atrás de uma vida digna. O que a família não pode fazer é cruzar os braços e perder a esperança e a confiança em Deus. Assim como a Sagrada Família fez toda uma trajetória de vida que não estava nos seus planos ao casar, assim as famílias são chamadas a fazerem a sua trajetória de amor e santidade dentro do plano de Deus, como nos falou a Soninha, quando começou a namorar com o Vaguinho, ela foi colocando algumas situações, alguns valores inegociáveis, mas outros ela só foi colocando depois do casamento. É o caminho. Como ela falou muito bem, não existe um manual de instruções para quem vai casar. Existe um caminho a percorrer na santidade que os dois vão descobrindo juntos. Pensem nisso com carinho e vamos ouvir mais uma música Sagrada Família. Querido amigo ouvinte, esse é o programa Hora da Família, eu sou a Sônia e hoje junto com a Arminda nós estamos refletindo sobre Sagrada Família, modelo de fidelidade e coragem para as nossas famílias, e nós nos baseamos aqui na nossa reflexão numa apostila, que Dom Otacílio escreveu para nós. É uma apostila riquíssima e ao longo desse programa a gente deu conta de refletir apenas os 2 primeiros tópicos dessa apostila, e eu convido a você, amigo ouvinte, a procurar no escritório paroquial. Vá lá no escritório paroquial e fala assim: olha, eu vi lá no programa Soninha e Arminda falando sobre a apostila de Dom Otacílio, sobre a Sagrada Família, eu queria, sabe? Vocês me passam, porque são 8 tópicos, amigo ouvinte, riquíssimos, em que ele inicia pela Sagrada Família como modelo de fidelidade, e ele diz: se nossas famílias escutassem o anjo do Senhor, e é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho agora, nesse tempo que nos sobra, que é bem pouquinho para finalizar esse programa. Eu penso que para nós o que fica em relação a se nossas famílias escutassem o anjo do Senhor passa pela questão da obediência, O que vemos na passagem da leitura que a Arminda já citou no Eclesiástico, a obediência e o amor eram imprescindíveis no cumprimento da lei, de modo que esta obediência era sinal e garantia de bênção e prosperidade para os filhos, mas também um modo de honrar a Deus nos pais, como encontramos no livro do Êxodo, no Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe. Eu penso que é isso que precisa ficar fixado no nosso coração. O maior exemplo hoje, para mim, Sônia, da Sagrada Família de Nazaré, é esse exemplo de ouvir a Deus, estar com o coração aberto para ouvir o que Deus pede de nós e dizer sim, obedientes ao que Deus nos pede. E pais obedientes, a tendência é criar filhos obedientes, mostrando os valores pelos quais essa família é pautada, Se esse é um valor principal, primordial na sua vida, não abra mão dele, seja obediente, e através das suas atitudes, seus filhos vão ver, Os exemplos arrastam, as palavras passam, mas os exemplos ficam. Então esse modelo de família, de tanta obediência, de fé, de muito silêncio e de muita confiança no que Deus nos pede. É isso que nós precisamos ter, Essa busca, esse silêncio que é um silêncio de meditação, de procurar ouvir o que Deus quer de nós e de obedecer e levar os nossos filhos por esse caminho. Eu penso que passa muito por isso. Então, querido amigo ouvinte, busque essa apostila, ela é muito rica, Dom Otacílio fala aqui também sobre a importância da gentileza em família, traz aqui uma carta do Papa Francisco aos esposos e esposas, e enfim, procurem, porque é uma riqueza muito grande. Eu quero agradecer a Arminda pela oportunidade de estar com ela nesse programa, É sempre um grande aprendizado para mim. Agradecer ao amigo ouvinte que esteve conosco ao longo de todo o ano de 2025, assíduo aqui no programa Hora da Família, e agradeço pela parceria de todos. É sempre uma alegria muito grande estar aqui nesse programa, que eu falo que é extensão da minha casa, porque graças a Deus tem muito tempo que nós estamos por aqui. E assim eu espero que Deus nos permita estar juntos em 2026. Então, aproveito para agradecer e me despedir de vocês, desejando a todos que o próximo ano seja um ano de graça, um ano de paz, um ano de união em família, e o ano em que você vai sentar com seu esposo e sua esposa e definir quais são os valores inegociáveis para sua família. Combinado? Então tá bom. Um abração para todo mundo, gente. Fica com Deus.
Tem ainda um convite para fazer ao nosso amigo ouvinte, Soninha. Nós estamos num ano riquíssimo, nós estamos celebrando o ano jubilar da esperança e no próximo domingo, último domingo do mês, dia da Sagrada Família, vai acontecer o encerramento do ano jubilar da esperança, presidido a Santa Eucaristia, pelo Dom Tacílio, nosso bispo, e nós vamos sair da Igreja Matriz às 8 horas da manhã. Todos os nossos amigos, ouvintes, todas as famílias estão convidadas a participar neste momento de graça e bênção de Deus. Não esqueça, próximo domingo, dia da Sagrada Família e dia do encerramento do ano jubilar da esperança, participe conosco, saindo da Igreja Matriz 8 horas da manhã, para celebrarmos na Catedral a missa solene presidida pelo nosso bispo, Dom Otacílio, com a presença dos padres da nossa diocese. O clero vai estar junto e também a participação dos leigos, representantes das paróquias da diocese. Então nós temos que fazer bonito, nós somos a sede da diocese, nós temos que participar em massa deste momento tão especial para a nossa igreja, para toda a igreja. E também, como a Soninha, também eu quero agradecer, dizer o meu muito obrigada a você, caro amigo ouvinte, caras famílias, que nos acompanharam neste programa. Muito obrigada, Soninha. Eu sei que você estava com uma vida muito atribulada, cheia de vicissitudes no final do ano. Eu estou lá escrinando, Soninha, preciso da sua ajuda. E você, com toda a disponibilidade, igual à disponibilidade de Maria, deu o seu sim. É muito bom perceber que tem muitos leigos compromissados com Jesus Cristo, dispostos a darem o seu sim em momentos também que têm tanta coisa para se preocupar e sempre tiram um tempinho para estarem conosco e com o amigo ouvinte, com as famílias, para refletirem nesta riqueza tão grande e tão inestimável, tão valiosa que é a família. Deus ama a família e quer famílias santas, e é por isso que nós estamos aqui fazendo este programa. E, como nós falamos o tempo todo, nós nos baseamos no tema Sagrada Família, modelo de fidelidade e de coragem para as nossas famílias. Lembre-se, cara família, você não está sozinho. A Sagrada Família está conosco e nós podemos nos espelhar nela. Muito obrigada, Soninha, mais uma vez. Muito obrigada, Dom Otacílio, por esse manancial tão rico que o Senhor coloca à nossa disposição, com tanta amabilidade e generosidade. É um alimento espiritual que nós podemos saborear, degustar e tentar vivenciar um pouco dos seus ensinamentos. E caras famílias, quando vocês estiverem passando por desafios e vicissitudes, não esqueçam que a Sagrada Família também enfrentou muitos desafios e vicissitudes, desde a gestação até à morte de Jesus na cruz, mas nunca perdeu a fé, a confiança e a esperança da ressurreição. Deus está em cada um de nós e nos dá a força e a coragem que precisamos para enfrentar os desafios cotidianos. Numa atitude orante, coloquem diariamente a vida de vocês e a vida de vossas famílias em Deus, e com Deus vencerão todos os desafios. Se, como Maria e José, escutarem os anjos do Senhor, que orientarão o caminho de vocês, como orientaram os caminhos da Sagrada Família. Desejo a todos vocês a continuidade de boas festas natalinas e um novo ano repleto das mais copiosas bênçãos de Deus. E esperamos estar juntos no próximo ano de 2026. Fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.